Meus queridos irmãos, a graça, a paz e a misericórdia do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus pela vida do Petrone e dessa equipe de louvor abençoada, por esses hinos tão especiais que foram ministrados agora ao nosso coração. E eu quero fazer, irmãos, uma reflexão objetiva com vocês. Eu sei que esse momento é um momento muito precioso e que nós precisamos com objetividade aproveitar essas oportunidades, esses momentos para transmitirmos a palavra de Deus. Então eu quero pedir a você que permaneça conosco, convide aí, continue convidando os seus amigos da sua rede para participar conosco desse momento de celebração. E eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você no Salmo de número 1, Salmo 1, é um salmo muito conhecido e eu quero compartilhar com os irmãos. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então eu quero pensar com você nesse momento. Desliga úmido aqui dos microfones. Já está desligado, né? Amém. Quero pensar com os irmãos em algumas afirmações que o salmista Davi faz aqui. Pelo menos 5, 6 afirmações interessantes Davi faz aqui nesse salmo. Eu vou colocar para você e depois nós vamos tirar as nossas lições. Primeiro ele diz que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Depois ele diz que bem-aventurado, ele continua a sequência, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta com aqueles que escarnecem de Deus. E aí ele começa dizendo aqui aonde é que está o que tem de positivo nessas atitudes. Ele diz: o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aí ele diz qual é a consequência. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz é bem sucedido ou prospera. Ele diz no verso 4: os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Olha que lição ou que lições maravilhosas nessas afirmações o salmista Davi faz para a gente. É muito difícil, irmãos, vivermos alegres, não é? Sorrindo o tempo todo, mesmo em tempos de adversidade, ou sobretudo em tempos de adversidade. Esses dias em que nós estamos de quarentena, proibidos, não é, por lei, de estar em qualquer espaço que possa aglomerar, nós tivemos algumas percas, alguns irmãos, algumas irmãs, na verdade, muito queridas das nossas igrejas partiram para o Senhor. E eu quero orar por todas essas famílias, não é? Então é complicado a gente sorrir num velório, mas é possível ser feliz com a vontade de Deus. É possível ter tranquilidade no coração quando se tem certeza de que as coisas que estão acontecendo, elas acontecem por determinação de Deus, porque Deus está permitindo ou porque Deus está ordenando que as coisas aconteçam dessa forma.
E aqui nesse salmo, o salmista Davi está nos ensinando coisas importantes. Primeiro, diz que o próprio Deus é aquele capaz de proporcionar a felicidade para aqueles que rejeitam o prazer que advém do mal. Bem-aventurado, ou mais do que felizes, são aqueles, diz o salmista. E aí ele passa a descrever, não é? Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Então a primeira lição que eu quero trazer para o seu coração nessa oportunidade é essa: nós não estamos sorrindo o tempo todo, mas nós estamos vivendo a sensação da tranquilidade de que Deus cuida de todas as coisas, de que Deus tem nas suas mãos o controle de todas as coisas. Então não há por que a gente se desesperar. Segundo, o salmista diz que o próprio Deus é aquele que agoa, que irriga o justo. Quando diz que ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, garante a sua vitalidade e garante que ele vai frutificar na hora certa. Ele vai produzir, ele não é estéril. Além de garantir a sua vida, de que ele não vai morrer, diz que ele vai produzir o fruto na hora correta. E eu quero que você pare para pensar nisso. Primeiro, a tranquilidade que vem direto de Deus para o nosso coração. Mais do que feliz é o homem que faz essa troca, que abandona o caminho da impiedade, que abandona os conselheiros, a roda dos escarnecedores e passa a meditar no que a lei do Senhor diz. Deus é capaz e é aquele que traz felicidade aos nossos corações. Segundo, é o próprio Deus quem irriga, é o próprio Deus quem agoa, é o próprio Deus quem sustenta vivo e que ajuda cada um de nós a prosperarmos e a produzirmos os frutos, como o salmista diz, como o texto diz aqui no Salmo, na expressão belíssima do salmista Davi. Ele nos ensina nesse Salmo que o verdadeiro juízo é executado por Deus. Como nós ficamos nesse momento, irmãos, repletos de informações. Todos os dias a gente já vai, às vezes, quase que cansando de tantas informações que nós escutamos a respeito do problema da saúde, do problema da economia e do problema político. São muitas informações. Nós vivemos essa crise hoje, a crise na área da saúde. É um fato que um vírus vem desassossegando as pessoas ao redor do mundo e matando pessoas. É fato. É fato que é uma pandemia. Como também é fato que muitas pessoas estão se recuperando, estão vencendo a enfermidade. Infelizmente, outros estão partindo, estão morrendo. São muitas informações sobre os problemas econômicos. Nós ficamos assustados, ficamos às vezes perplexos. O que é que pode acontecer com tantos problemas se acumulando na vida econômica do país e do mundo todo? São problemas políticos, governos trocando figuras importantes, e todos os dias a gente escuta os comentários e os conflitos que são gerados nessa área. Eu quero dizer a você uma coisa importante: nunca esqueça de que o juízo verdadeiro está com o Deus Todo-Poderoso. Ele é aquele que julga corretamente. Então não tenha dúvida de que Deus não vai deixar absolutamente nada passar desapercebidos, né? Ele diz aqui que os justos irão frutificar, como eu já disse para os irmãos. Na hora certa, os justos vão frutificar. E eu quero dizer uma coisa para você nesse momento: é muito importante que a igreja entenda que nós fomos chamados para uma missão. O Senhor disse: não fostes vós que escolhestes a mim, foi eu que escolhi vocês, e vos designei para que vades
deis fruto e o vosso fruto permaneça. Essa é a hora da igreja, é a hora da oração, é a hora do reencontro com a sua palavra, é a hora do reencontro com a sua missão, e que Deus possa continuar nos abençoando e nos ajudando. O salmista está inspirado por Deus nos dando essa lição, e de maneira prática eu gostaria que você guardasse isso no seu coração. Portanto, qual é o grande desafio que nós temos, na verdade, o tempo todo como cristãos, e em momentos de adversidades, em momentos de luta? Primeiro, o desafio de confrontar os nossos pecados e nos humilharmos diante de Deus. Escolher estar diante de Deus. Decidir. Ele diz: bem-aventurado é o homem que decide não andar no caminho dos pecadores, não se assentar na roda dos escarnecedores, e decide meditar na lei do Senhor, fazer dessa meditação o seu prazer. Então esse sempre é o momento em que nós estamos desafiados a fazer esses confrontos com o pecado, com a impiedade, e trocar tudo isso pela palavra de Deus, pelo conselho que vem do Evangelho de Cristo Jesus. Segundo desafio nosso é entender que essa relação com o mundo, e aí, como eu acabei de dizer aos irmãos, nós vivemos uma crise pelo menos em 3 aspectos: no aspecto da saúde, no aspecto da economia e no aspecto político. Quando nós fazemos essa leitura, nós percebemos como o homem sem esperança e sem Deus, ele se angustia, ele guerreia, ele luta, achando que a sua sobrevivência estará na manutenção de coisas. A vida está nas mãos de Deus. Que nós continuemos, meus queridos e amados irmãos, mesmo em meio a todos os desafios que a vida nos impõe, mantendo a amizade com Deus e a inimizade com todo e qualquer sistema que queira nos afastar dele. Como diz aqui a expressão do texto, o mundo, trocar Deus pelo sistema, pelo mundo, pelo contexto da impiedade. Nós precisamos, nesse momento, continuar optando em fazer a vontade de Deus, não é? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe a não sermos narcisistas, a não acharmos que nós somos as melhores expressões que podemos oferecer em troca da crise, da luta, das dificuldades que nós passamos. Mas volto aqui ao que ele diz: aonde está a felicidade, a alegria, a segurança do salmista? Em trocar os conselhos da impiedade, o caminho da impiedade, a roda dos que escarnecem, pela lei do Senhor. Essa lei que, segundo o salmista, traz felicidade ao coração daqueles que esperam em Deus. Essa lei que irriga, que agoa, que sustenta vivo e de pé aqueles que permanecem em Deus, como árvore plantada junto a correntes de água. Essa lei que nos ensina que ela contém o mais absoluto e correto conselho de justiça e de verdade. O Senhor vai julgar todas as coisas. No final do texto, o salmista diz que o justo não, que o ímpio não vai sobreviver no juízo. Essa lei que nos ensina que nós somos chamados para prosperar, para frutificar, para o louvor e a glória do Deus Todo-Poderoso. Que Deus abençoe você que está aí do outro lado. Que Deus abençoe você que participa conosco nesse momento, né? Desse recurso que nós temos agora. Muitos irmãos têm parado nesse momento e acompanhado as mensagens, as celebrações, os momentos de oração, e nós queremos reforçar, irmãos, tudo aquilo que foi dito pela Jamara aqui no aviso, que os irmãos estejam atentos aos grupos da igreja, estejam orando pela igreja, não se disperse nesse momento como cristão, como servo de Deus, como pessoa, como dono, como dona de família, como chefe de família, você que é pai. Cuidado nesse momento com os seus filhos, cuidado com o seu casamento, cuidado com o seu lar, cuidado com a dispersão
que esse momento pode produzir, pela quantidade de informações muitas vezes desnecessárias que nós recebemos, às vezes pela ociosidade que esse momento pode produzir. Nós estamos aparentemente sem ter o que fazer, e talvez seja esse o momento em que mais nós podemos aproveitar para sermos proativos, para organizar tanta coisa da nossa vida. Tenha cuidado com isso, não fique desatento e disperso, faça sempre do seu momento de devoção um momento de culto. Quando tivermos a oportunidade de estarmos juntos nas lives, nas transmissões ao vivo, fazendo as nossas orações, estamos juntos. Quando não tiver assim, você tem o seu tempo em casa para estar com sua família, lendo a Bíblia, orando, você tendo o seu tempo sozinho com Deus, marido, esposa, filhos. Esse é um momento extremamente importante para nós estarmos revendo a nossa comunhão. E lembre sempre o que eu estou dizendo a você. Esse é um momento de reencontro de uma vida devocional, que traga de novo crescimento, pelo menos nessas 3 áreas da nossa vida. No nosso compromisso com oração, esse diálogo com Deus, esse nosso compromisso com a sua palavra, com a lei do Senhor, como o salmista diz aqui, e esse compromisso em refazer a nossa visão para com a missão que recebemos de Deus. Nós temos uma missão, muito mais do que vir aos templos. Nós temos um compromisso de realizarmos uma missão de Deus. Veja o quanto é importante sermos corpo, igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso, se refaça, se renove, e quando esse tempo de pandemia passar, quando esse tempo de quarentena passar, que nós voltemos à comunhão, que nós voltemos à aproximação, que nós voltemos a estar juntos novamente, para que a gente possa exaltar a Deus, e essas coisas fiquem claras na nossa vida. Primeiro, a grande lição que nós tiramos desse salmo, a escolha, a troca. Andar feliz não é andar sorrindo o tempo todo. O salmista diz que são felizes aqueles que fazem a escolha por aquilo que é correto e é verdadeiro. E ele diz aqui que mais do que feliz é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e nem tem tempo com aqueles que escarnecem de Deus. A sua felicidade está em agora apoiar-se na lei do Senhor e meditar nela. Essa lei que a Bíblia diz que traz refrigério para a nossa alma, alegria para a nossa alma, tranquilidade para a nossa alma. E nesse texto o salmista nos lembra aquilo que eu vou dizer a você mais uma vez: não fique triste, não fique atribulado, porque Deus agoa, Deus irriga, Deus cuida de nós. Eu sei que muitos irmãos passam lutas e estão apreensivos por causa da dificuldade financeira que se abate sobre todos, e a gente vai ficando preocupado. Tranquilize o seu coração, Deus tem o controle de todas as coisas. Esse é o momento da fé. Se Ele disse que alimenta os pássaros, que não tem celeiros, que não tem depósitos, mas todos os dias comem e bebem, Ele vai fazer isso comigo e com você. Fique tranquilo, Deus vai continuar cuidando da gente, Deus vai continuar nos abençoando. Lembre-se, Deus lhe chamou para frutificar. Você foi chamado para dar frutos. Não fostes vós que escolhestes a mim, foi eu que escolhi vocês e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Não esqueça que o verdadeiro juízo será executado pelo Deus verdadeiro. Ele sabe de todas as coisas. Portanto, tranquilize o seu coração, continue guerreando contra a natureza de pecado, continue guerreando contra o sistema, contra o mundo que tenta nos afastar de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe nossas igrejas, nossas congregações locais. Deus abençoe a Igreja Batista da UR2, cada membro, cada congregado, cada pessoa que aos domingos entram nesse templo para ouvir a palavra de Deus, para cantar hinos de louvores ao Senhor, para orar ao Senhor, para renovar a sua vida espiritual e a sua família. Deus abençoe a igreja em Pontezinha, todos os irmãos, sejam abençoados, famílias, de uma maneira geral, os jovens da igreja, os líderes da igreja. Que Deus abençoe nossa igreja em Pontezinha,
Que Deus abençoe a Igreja Batista Central da Iputinga, todos os membros, todos os congregados. Que nós tenhamos, meus irmãos, a paz e a tranquilidade de que Deus está no comando de todas as coisas. Amém?